Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Stefanos Tsitsipas, né, que perde para Alex Michelsen, vitória do tenista americano que avança às quartas de final em Halle, vai enfrentar o Daniil Medvedev, né? Eu que falei, poderia ser a chance de a gente ver esse encontro entre o Medvedev e o Tsitsipas mais uma vez, e no final o Stefanos acaba perdendo de novo para o Michelsen. É um dos jogos que ele está tendo mais dificuldade, né? Essa geração dos anos 2000 com o Stefanos Tsitsipas é uma coisa meio curiosa, né? Porque nesses últimos 3 anos, né? Talvez até pode colocar dois, né? Mas nesses últimos 3 anos ele tem tido cada vez mais dificuldades contra esses atletas. E você vê o head-to-head dele, tem alguns membros dos anos 2000 que ele tem confrontos diretos positivos. Contra o Ager Aliassime, 7-3. Contra o Yannick Sinner, ele tem 6-3. Ok que ele não enfrentou o Sinner esse ano, ele só enfrentou o Sinner uma vez ano passado, se não me falha a memória, que foi aquela vitória, inclusive, do Tsitsipas em Monte Carlo. Foi bem polêmica, né? Porque teve a dupla falta que era para ter dado 2 quebras a favor do Sinner e não foi marcada. Mas, assim, vai dar o colete chá pro cara, ganhou do Sinner, né? E, assim, ele tem 5-2 com o Musetti, mas detalhe, esse confronto direto era perfeito, 5-0, nos dois esse ano, 2 vitórias pro Musetti. E agora, a gente está vendo, assim, outros membros da nova geração. Ele enfrentou o Draper 2 vezes, perdeu as 2 vezes. Ele enfrentou o Michelsen 3 vezes, perdeu as 3 vezes. Ele enfrentou o Arthur Fils 4 vezes, perdeu as 4 vezes. Ele enfrentou o Roger Rune 4 vezes, perdeu as 4. Enfrentou o Alcaraz 6 vezes, perdeu todas as 6. E isso para mim é uma situação que você olha e fala, né? Tipo, é um misto de previsibilidade, de um cara que não traz absolutamente nada de diferente em nenhum momento do jogo, né? Às vezes vai um pouquinho mais pra rede, um pouco assim, mas a maneira de jogar do Tsitsipas é muito batida, isso dos últimos anos pra cá, e a verdade é que assim, por mais que ele já tenha extraído bons resultados disso, já foi número 3 ou 2 do mundo, já conseguiu 2 finais de Grand Slam, Roland Garros no Australian Open, ele tem obviamente no currículo um título de ATP Finals, 3 Masters 1000, uma carreira ruim, isso não dá pra falar. Mas esse tipo de fórmula de jogo ele não está funcionando mais. Ele já se salvou por muito pouco na última rodada. Agora ele cai para o Michelsen, porque além de previsível, ele é muito fácil de colocar em desconforto quando você corta o tempo de reação dele. Quando você consegue jogar dentro da quadra cortando o tempo de reação, ele tem mais dificuldade. Vocês já pararam para pensar por que o Stefanos Tsitsipas tem tanta dificuldade de jogar na grama? Porque o estilo de tênis dele, se a gente para para pensar, se assemelha mais a um Roger Federer do que ao Nadal. Nem digo pelo fato de ele ter um backhand com uma das mãos, mas a forma de bater na bola. Ele não é um cara que bate com spin, nem não é um cara que bate com muito giro, né? Ele se movimenta bem, mas isso é uma qualidade para a grama também. Se movimentar bem é ótimo, né? Até porque você olha lá os campeões de Wimbledon, Alcaraz, o Djokovic, né? O Federer também se movimentava super bem em quadra. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo, se movimentar bem em quadra é uma qualidade para a grama, né? A questão é, ele tem muita dificuldade de jogar com pouco tempo de reação. E a grama é um jogo rápido, é um jogo assim que a gente vê partidas de 3 sets indo pro tie-break no terceiro, 2 horas, 1 hora e 58. Então, assim, não são jogos de trocas muito longas, é só em alguns casos muito específicos que a gente vai ver trocação de bola longa na grama. No Saibro é mais comum, mas assim, no Saibro, por o jogo ser mais lento, o Tsitsipas tem mais tempo para jogar. Quando ele tem mais tempo para jogar, ele consegue construir melhor as jogadas e tudo isso, mas até lá ele já está tendo dificuldade com o peso de bola. Então, assim, a grama, se a gente parar para pensar, até pela qualidade do saque dele, era para ser uma das melhores superfícies dele, mas ele não consegue porque é isso, né? Tipo, um jogo que é deveras previsível. Eu acho muito estranho um cara que tem um backhand de uma mão usar tão pouco slice, né? Tipo, eu acho que ele tenta dar muito mais pancada. Eu não acho que tudo tem que ser um exagero. O Grigor Dimitrov fica muito mais no slice do que na pancada. Às vezes dá pancada, mas a maior parte é no slice, né? O Musetti, para mim, já alcançou mais equilíbrio, né? Ele tem o slice, mas ele também tem a pancada, e para mim ele usa melhor, né? Ele usa ainda também variações de ângulos, né? Que eu acho que é muito interessante. Então, assim, olhando para esse pacote completo, eu acho assim, o trabalho do Stefanos, né, com o Ivanisevic é obviamente melhorar as armas de ataque dele e obviamente torná-lo um tenista mais objetivo, mas vai ser trabalhoso trabalhar esse aspecto do cortar o tempo de reação dele, né? Como ele vai processar as jogadas mais rápidas, porque o aspecto mental de escolha de jogadas, isso é a parte mais difícil de você educar um tenista, né? Técnica você pode melhorar e evoluir. Agora, esse aspecto de jogo, né, é mais difícil, né? O comportamental, a natureza do atleta. Você imaginaria, vou tentar ensinar
o Hugo Humbert a ser paciente, vou tentar ensinar o Shapovalov a ser estrategista. Você tem ideia do desafio que é isso, né? Porque no final, nem o Sinner nem o Alcaraz perderam totalmente a ansiedade de resolver alguns pontos rapidamente, né? Melhoraram, mas não perderam isso tudo. Então, é aquele negócio, parte da natureza deles ainda tá lá e ela às vezes é tirada para fora dependendo do contexto. Então, para mim, é um jogo do Tsitsipas que é desanimador pelo aspecto de que, de novo, é a repetição do mesmo roteiro. Enfrenta um tenista que bate forte na bola, corta o tempo de reação, ele se perde todo e não traz alternativa nenhuma para a partida. Então, complicado. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.